Olá, amigos e amigas, minhas saudações. E no vídeo de hoje nós vamos abordar o seguinte tema, né? Quimbanda independente. Antes disso, vou me apresentar aos que não me conhecem, né? Sou Luiz o Feiticeiro, mestre de Quimbanda Xambá, mentor espiritual, realizo consultas espirituais, trabalhos espirituais, né? Contatos através do Instagram ou do WhatsApp aí embaixo, né? E assim, eu sei que esse é um tema, né, que a maioria dos espectadores, né, já conhecem bem, né? Mas, mesmo assim, muita gente não sabe direito a diferença, né, do que seria uma quimbanda com uma quimbanda independente, né? O que se refere a esse termo, né? Então, eu acho válido, até você que já conhece, já entende o assunto, é interessante ver um outro ponto de vista, né? Porque eu vou falar sobre o meu ponto de vista. Geralmente, eu deixo bem claro, né, que eu não estou aqui para ensinar quimbanda, nem fundamento de quimbanda, né? Não que eu não ensine, eu ensino, mas não é o objetivo desse canal, né? Às vezes, sim, eu falo de um fundamento que já é conhecido, ou eu falo de uma prática ou outra, né? E sempre na esperança de agregar, né? Ajudar aqueles que não conhecem muito sobre o assunto. E no mínimo, né? Estabelecer aqui um canal de relação, né? Entre o espectador, entre minha pessoa, entre o futuro iniciado, cliente, né? E o que eu puder trazer aqui para somar, né? Dentro do conhecimento de vocês, né, da cultura religiosa afro-brasileira dentro da quimbanda, eu fico feliz, né? Então, assim, feitas essas considerações, né, o que seria a quimbanda independente, né? A gente tem que lembrar que antigamente, né, quando Exu e Pombagira se manifestavam, eles se manifestavam em cultos anteriores, né? Por exemplo, o arquétipo de Exu e Pombagira que a gente tem hoje, atualmente, que a gente trabalha, ele veio direto da Umbanda, né? Então, assim, essa entidade se manifestava na Umbanda, foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais especializada, né? O reino de Exu foi crescendo cada vez mais, até que existiu a necessidade de haver um culto exclusivo para Exu e Pombagira. Porque, assim, em outros cultos, onde ele até hoje se manifesta, como, por exemplo, na Umbanda, ele está lá se manifestando sob as leis de um caboclo, de um preto velho. Ele segue as regras da casa da onde ele está ali atuando. Então, assim, quando ele está presente na Umbanda, ele está sob a lei da Umbanda. Então, assim, a gente diz que aquela quimbanda é uma quimbanda dependente da Umbanda. Como existe também aquela quimbanda dependente de Orixá, que é quando tem um culto aos catiços no candomblé, né? Assim, só para dar um exemplo para vocês poderem entender. E o que seria a quimbanda independente, então? A quimbanda independente é aquela quimbanda onde não precisa ter aquela figura central para dar apoio para o trabalho de Exu. Não, o próprio Exu é a figura principal e ele está sob as leis dele próprio. Então, assim, nesse caso, nós dizemos que essa quimbanda é uma quimbanda independente, porque ela independe de caboclo, independe de orixá, independe de uma força maior, né? Que tenha uma regra diferente da regra de Exu, né? Então, assim, é isso que acontece e é por isso que nós chamamos essa quimbanda de quimbanda independente, né? Porque o Exu, né, vai trabalhar sob a sua ótica, né, sobre a sua visão. Então ele vai poder fazer trabalho tanto para o bem como para o mal. Então ele vai precisar, né, do sacrifício animal para ele ter essa maior independência, né? Então, assim, ele vai ter um pouco mais de liberdade para poder trabalhar em todos os campos da vida da pessoa, né?
Então, essa é a Quimbanda independente. É um vídeo bem rápido, né, como de costume, e tomara, eu acho que ainda vai ter mais um vídeo antes no final do ano, mas se não tiver e a gente não se vê, boas festas a todos e uma ótima virada de ano aí, um ótimo 2026 para todo mundo. Eu acho que o microfone dessa vez captou. Muito obrigado pela atenção até aqui e até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.